Shalom, shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele, que são todas as coisas. E eu quero saber, você já fez um discurso no momento da raiva e esse discurso foi o seu pior discurso? E você se recorda daquele dia e você coloca a mão na consciência e você pensa assim consigo mesmo, consigo mesma: eu não devia ter falado aquilo? Eu devia ter esperado aquele momento de ira, de raiva passar? Pois bem, a grande verdade é que todas as vezes que nós falamos algo no momento da raiva, que nós não esperamos, né, essa ira passar, essa raiva passar, nós ali declaramos palavras que depois elas se tornam amargas para nós. E também nós passamos por momentos na nossa vida que não somos nós que declaramos as palavras, mas recebemos a palavra de alguém irado. Eu já recebi palavras de pessoas no momento da ira que doem até hoje. Por mais que a pessoa já tenha pedido desculpa, por mais que a pessoa já tenha falado, nossa, tal, mas dói, né? Porque em alguns momentos as pessoas se esquecem que a gente também é de carne e osso, que a gente tem sentimentos e que a gente também sofre, né, com palavras duras. Então eu tenho algumas palavras que, assim, eu oro ao Senhor para que de fato Ele tire do meu coração, né? Porque infelizmente uma palavra proferida, ela não tem como você voltar atrás. Já falou. Ah, mas me perdoa, eu falei no momento da ira, eu não queria dizer isso. Sabe, na criação dos filhos, muitos pais e mães pecam justamente nesse ponto. No momento da ira, no momento que estão ali chateados com a situação ou com o posicionamento do filho, acaba proferindo palavras que, sabe, que ferem, palavras que marcam de uma forma negativa. Então, da mesma forma que você, né, não fica feliz e não gosta de receber palavras das pessoas no momento da ira, não seja você a proferir tais palavras no momento da ira. Uma das maiores dificuldades do ser humano é se controlar no momento da raiva. E sabe, eu tenho vivido situações recentemente onde pessoas pegam ali palavras e tomam posse daquelas palavras e aquelas palavras, tipo assim, a pessoa se sentiu ferida com uma palavra minha. E isso aconteceu já talvez com você aqui que assiste o canal. Quantas pessoas, tem pessoas que falam para mim, ah, pastora, teve uma época que eu parei de ouvir. Por quê? Tem momentos que o Espírito Santo, ele traz palavras através, né, da minha vida, como já usou, o Espírito Santo já usou pessoas, né, já te usou pregadores, Joyce Meyer, Tiago Brunet, Thalita Pereira, Helena Tanuri, que são Luciano Subirá, que são pessoas que eu costumo ouvir mensagens que me feriram, que eu falo, não vou ouvir mais por um tempo, porque a gente é carnal, então a gente às vezes transfere para a pessoa, como se fosse a pessoa que falasse aquilo. Mas eu entendo que uma pessoa que ela vive debaixo da direção do Espírito Santo, aquilo que ela trouxe para nós foi através do Espírito. Pode ser que essa pessoa ela esteja em pecado, ela esteja em falha, ela tenha se colocado mal, só que eu não acredito num Deus de confusão, gente, sabe? Então eu acho que as pessoas que foram usadas, que me trouxeram palavras que doeu em mim, que feriu o meu ego, ou que de certa forma mexeram comigo, é porque eu precisava ouvir aquilo. É porque Deus ministrou a vida daquela, sabe, me ministrou através da vida daquela pessoa. Só que existem momentos que a gente não tá bem para ouvir certas coisas. E que não é o que a gente esperava, né? Quem nunca esperou de alguém um abraço ou esperou de alguém um consolo e de repente essa pessoa vem com palavras grossas, Nossa, num relacionamento isso acontece muito. Quantas das vezes, né? Eu chego em casa, penso, tudo que eu preciso é um colinho, um abraço, um aconchego do meu marido e de repente vem com cobrança. Eu procurei tal roupa, não estava limpa. Olha aquele negócio que você tem que fazer, aquele negócio. Então, sabe, relacionamentos. As coisas não vão fluir como a gente espera e a gente acaba se decepcionando. Mas por quê a decepção? Porque a gente gera muita expectativa no outro.
E num casal, meu Deus, né? Como que a gente gera expectativa? A gente acha que o outro vai lembrar datas, que o outro vai nos presentear, que o outro vai ter sensibilidade, que o outro vai entender. E existem momentos que o outro tá no mesmo pensamento. Do mesmo jeito que eu quero que ele me compreenda, ele quer que eu compreenda ele. E existem momentos que fica nesse impasse. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a buscar ali, né, dar uma calibrada, sabe? Eu estava conversando com o Rodolfo, ele está lendo um livro que fala que não existe equilíbrio. E ele usa lá uma palavra que eu não vou lembrar agora, mas para dizer o quê? Que você vai ali ponderando aonde você vê que está mais debilitado. Você vê que essa área aqui está precisando de uma atenção, você vem para esse lado. Você vê que aquele lado precisa de atenção, você vai para aquele lado. Mas esse equilíbrio, ele acaba se tornando utópico. Porque utópico é assim, é como se for algo que não existe. Porque sempre vai ter um lado que vai estar mais pendendo, sabe? E aí você corre para aquele lado, você corre para aquele lado. Você vai dando atenção para a área que está mais, como fala, mais, que tá em falha. Você fala, poxa, aqui não tá legal, vou aqui. Aqui não tá legal, vou para lá. E isso é normal, gente. Normal. A gente, na nossa vida, a gente vai estar o tempo todo buscando, né, se aperfeiçoar. E isso é normal. Você não é uma pessoa que está esquecida por Deus. Você não é uma pessoa que não é inteligente, sabe, você tem inteligência, você é amada por Deus, você tem o cuidado de Deus, você vive em comunhão com o Espírito Santo e você tem buscado, ele é real na sua vida, só que as coisas não vão ser da forma que a gente espera, minha irmã. Não vai ser da forma que você espera. Vão existir momentos que você vai ver o negócio assim, ó, vindo para esse lado, você, opa, deixa eu correr para amparar ali, deixa eu correr para cá. E é super normal, faz parte da vida. Ah, mas eu queria que fosse tudo perfeito, pastora. Eu queria que as coisas caminhassem, sabe? Não entendo uma vida que tudo vai caminhar perfeito. A instabilidade faz parte desse processo de aperfeiçoamento, né? Mas é uma coisa entre aspas, né? Eu espero que você compreenda o que eu estou tentando dizer. Amém? Mas vamos mergulhar nesse capítulo 32 do livro de Jó, porque aqui os amigos de Jó, eles vão se calar. Só que vai surgir uma outra pessoa para querer ali trazer o seu posicionamento. Então, nós vamos entender o mistério. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu oro e peço que o Senhor revele a nós o que há nas entrelinhas. Fala poderosamente aos nossos corações, é o que eu oro e agradeço. E declaro, em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Então, entenda bem. Então, aqueles 3 homens pararam de contestar Jó, porquanto este insistia em defender sua inocência e justiça. Entretanto, Eliú, filho de Baraquel, da cidade de Bus, da família de Ram, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também ficou irado com seus 3 amigos por haverem ficado sem palavras para refutar os argumentos de Jó. E mesmo assim mantiveram suas acusações, afetando assim o próprio Deus. Eliú havia aguardado seu momento para falar com Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Assim que Eliú notou que os 3 já haviam esgotado todos os seus argumentos, sem sucesso, ficou muito bravo. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e declarou: eu sou jovem, e vós idosos, e até agora senti receio e temor de expressar a minha opinião. Pensava eu que a experiência fale mais alto e os meus muitos anos de vida ensinem a sabedoria. Contudo, o homem tem um espírito e o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso, que lhe proporciona entendimento. Não apenas os mais velhos, os maiores e mais sábios, nem os mais idosos, que têm o conhecimento do que é mais certo. Sendo assim, peço licença para exclamar: ouve-me com atenção, pois também eu vou dizer o que sei.
Esperei com respeito enquanto discursavas. Escutei com atenção todas as vossas considerações e vi o vosso esforço em achar melhores palavras. Eu vos prestava toda a minha atenção, mas nenhum de vós foi capaz de convencer a Jó, nem ao menos de responder adequadamente aos seus questionamentos. Portanto, não alegueis, encontramos sabedoria, que Deus o confronte e o refute de agora em diante, não o esforço humano. Todavia Jó não dirigiu contra mim suas palavras, porquanto não lhe retorquirei com os mesmos argumentos que tecestes. Vede, pois, eis que estão desconcertados, faltam-lhe as palavras. Devo esperar? Afinal, eles não abrem a boca, ficaram sem argumentos e não conseguem responder a mais nada? Assim também eu darei a minha opinião. Também vou expressar minhas considerações e tudo o que sei sobre esse assunto, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito de Deus é que me impulsiona. Sinto meu peito a ponto de estourar, como vinho preso a odres novos, prestes a romper. Tenho que falar e isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e dar vazão às palavras. Não protegerei sem injustiça um lado ou outro, e a ninguém adularei, porquanto não sou bajulador. Pois se assim fosse o meu Criador, em pouco tempo me retiraria da terra. Eita! Chegou o dono da razão. Desculpa. Chegou aqui o irado, aquele que cansou de ver os amigos tentando ali argumentar com Jó. E aqui ele vem peitando tudo e todos. Não, peraí, eu sou mais novo aqui, eu tô olhando essa palhaçada toda, eu tô observando aqui, tô vendo que vocês, não estão encontrando os argumentos corretos para poderem ali confrontar a Jó. Que é isso? Vocês vão deixar esse negócio desse jeito? Não, a gente tem aqui que se posicionar e provar para Jó que o que ele que aqui, ele ainda fala aqui, gente, é forte o negócio, né? Ele fala aqui, insistir em defender a inocência, né? E ele diz que ficou irado por haverem ficado sem palavras, sem palavras para refutar os argumentos de Jó. E mesmo assim, então eles estão falando assim, vocês ficaram tão sem palavras que é como se vocês estivessem, né, falando que Jó tem direito de estar assim, que sabe, gente. Esse menino, nós vamos analisar os discursos dele, né, daqui para frente. Mas fato é que, veja bem, você tá de fora, observando pessoas mais velhas debatendo sobre um determinado assunto e ele aqui, ele vem querendo se colocar como uma pessoa que está acima deles e ele tá aqui dizendo, eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar, sabe? Quem nunca, hein? Quem nunca passou por isso? Ah, não, vou ter que falar. Eu não tô aguentando ver isso, né? E tá tudo errado. A gente passa por isso, meu irmão. A gente passa por isso, minha irmã. Da gente olhar a situação e da gente achar que a gente tem a razão, que a gente pode ali decidir o caso. Sabe? Tem coisas que é melhor você se calar. Não queira ser o dono da razão. Não queira ser a quarta pessoa da Trindade, que isso dá muito ruim no final. E nós vamos aprender. Mas o que fica para mim de lição aqui é cuidado. Cuidado quando você acha que você tem o dom e toda a sabedoria sobre algo. Cuidado. Cuidado que talvez você acha que você sabe muito. Talvez você está se achando com muita razão e o negócio não é por aí. Essa palavra é para mim. Eu tenho me policiado. E existem campos que eu tô recuando. Porque eu já entendi que não é pra mim. Existem coisas que eu olhei já e eu falei, não, eu não tenho condições de lidar com isso. Não. E existem lugares, minha irmã, meu irmão, que você vai ter que sair. Que você não tem condições de lidar com isso agora. Então se cala, fique em oração e deixe o Espírito Santo conduzir. Tem outras coisas que você vai ter que se posicionar. Mas eu creio que não é o caso em relação a isso que Deus já te mostrou. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu carinho e zelo para conosco. Permaneça nos instruindo à luz da tua palavra. Senhor, sê conosco, ó Deus, em todo o tempo.
Nos dê uma semana de bênçãos, de vitória, de conquista, um dia glorioso na tua presença e que nós possamos, ó Deus, ali ter sabedoria ao argumentar. E não permita, ó Deus, que a gente venha contender com sábios, nem com pessoas mais velhas, ou que a gente venha ali querer ser o detentor do saber. Nos ajuda, Senhor, a ponderar as nossas ações, palavras e atitudes. É o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua vida. Shalom.